Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter aqui você comigo, você que está assistindo essa gravação e você não me conhece. É um prazer. Eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo pessoas a emagrecerem até 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta. É isso mesmo. Eu criei um método que traz essa possibilidade, que ensina como emagrecer até 10 quilos em 3 meses, porque eu acredito que o processo não é um processo de curto prazo, não é um processo que você vai já ter um emagrecimento e você já vai conseguir ir lá de uma forma rápida, como todos prometem, né? Não, eu ensino você sim a ter um resultado definitivo, um emagrecimento muito mais tranquilo, menos sofrido, comendo o que você gosta, num período de 3 meses. É um período que eu encontrei dentro desse método, onde eu posso, enfim, trazer esse resultado, né, para os meus alunos, para os meus clientes, e que eu já consegui aí mudar a vida de mais de 400 pessoas. Então, hoje eu resolvi trazer aqui uma aula que, ó, aqui tá duas, né, eu vou falar para você duas dietas que mais funcionam no emagrecimento. E eu tô dizendo isso que eu acho, tá? Dentro dos meus 8 anos de prática, eu vi que essas realmente foram as duas dietas, né? Posso dizer estratégias? Eu não sei. Você vai entender até o final dessa live quais são essas duas dietas, essas estratégias, o porquê que eu, né, considero elas melhores, como que você pode colocá-las em prática, como que você começa a fazer, o que você não deve fazer, enfim, até o final você vai sair com esse conteúdo bem mastigado e você vai conseguir entender quais são essas duas dietas e o porquê que essas duas dietas são as melhores. E ó, eu vou entrar aqui ao vivo então com o pessoal. Hoje estou sem produção, então estou aqui com o meu computador do lado, né, para, enfim, pessoal que está entrando eu ver, quem está conseguindo, enfim. Deixa eu tirar aqui. Não é para falar isso. Não. Pronto. O computador não tava falando junto comigo. Não dá, né? Então, mas vamos lá. O pessoal está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes, ao vivo. Se você está pela primeira vez, coloca para mim aí um X. Se você já está a segunda vez, a terceira vez, a 10ª vez, coloca 10x, 5x, 2x, mas me diz aí, né, quantas vezes você já está aqui acompanhando, frequentando e absorvendo esse grande conteúdo. Fala aí para mim. Ó, a Tati tá online, né, o Gustavo, a Nilzete, mas quem? O Rony. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. E aqui eu vou falar sobre duas dietas que eu acredito que mais funcionam no emagrecimento. Pelo menos é uma dica, é uma opinião minha, né, dentro do meu trabalho. Eu tive grandes resultados, tanto com os meus alunos, né, quanto comigo mesmo. Enfim, eu não vou dar spoiler aqui sobre elas, mas vamos lá. Lucas, por que você, né, tá falando aí de duas dietas específicas que são as melhores, né? Por que você acha isso? Qual é o fundamento? Por que não existe a melhor dieta, né? Você já falou, eu já acompanho você aqui há mais tempo, você já falou que a melhor dieta é aquela que a gente consegue se adaptar, né? Que é boa pra gente, e de verdade é. Né? E a verdade é que a melhor dieta é aquela que você vai conseguir fazer por tempo, né? Por tempo indeterminado, por longos períodos de tempo. Não é aquela dieta que você vai largar em uma semana, que você vai largar um mês, né? Só que essas duas aqui que eu trouxe para você, eu costumo dizer que elas são bem flexíveis. Elas são bem... o que é flexível? Elas não são limitadoras. O grande problema de uma dieta, né, que é uma dieta a ser limitadora. Ou seja, se eu faço uma dieta cetogênica, eu só posso fazer, né, aquela estrutura daquela dieta. Por exemplo, eu não posso comer carboidrato. Ela não tem nenhuma flexibilidade em termos alimentares. Né? Ela, por exemplo, ela tem uma flexibilidade de eu fazer ciclos
ciclos de estratégias. Então eu fico uma semana comendo só alimentos gordurosos, né, com a estratégia da dieta cetogênica, e aí no final de semana eu solto um pouco essa dieta, eu posso comer um pouco mais de carboidrato, né? Eu posso, enfim, a dieta cetogênica ela tem vários tipos de estratégias dentro dela, mas ela é uma dieta que limita o quê? O meu consumo de carboidrato. A dieta low carb, né, é uma dieta que é baixo carbo, ela me limita também na quantidade de carboidrato. E essas duas dietas que eu trouxe para você, elas não são limitadoras nesse sentido. Elas te trazem uma flexibilidade a ponto de você ter mais aderência. E o ponto é esse, né? A aderência. A aderência que vai te dar condições de fazer essa dieta, essa alimentação ou essa estratégia por um longo período de tempo. É a aderência que é o ponto. Né? Se você não tem uma aderência numa estratégia, se você não tem uma aderência numa alimentação, num plano, você não vai muito longe. E é por isso que eu trouxe essas duas, né? E é o que eu falo que funcionam mais, porque de fato as pessoas tendem a ter uma boa aderência nessa dieta. E a primeira dieta aqui, ó, o pessoal tá entrando. Quais são, Rick? Calma. Ó, jejum intermitente, ó, a Adriana aí já tinha visto o meu spoiler nos stories, mas a primeira é a intermitente fasting, né? Jejum intermitente. Que é o quê? O jejum intermitente. O jejum intermitente é uma estratégia dietética, né? Não é uma dieta em específico, mas é uma estratégia dietética que ela é muito bacana. Ela é muito bacana por quê? E por que funciona? A primeira coisa eu vou falar para você, tá? Eu quero que você entenda bem que aqui eu não estou falando de resultados propriamente dito. Fica muito claro isso, tá? O que funciona, quando eu falo funciona, é que traz aderência. O resultado, ele está muito mais ligado ao quanto você consegue fazer do que propriamente uma estratégia ou uma dieta em específico. Porque você pode ter a melhor dieta, eu sempre faço isso, né? Você pode ter a melhor condição, você pode ter o melhor suplemento, a melhor academia, o melhor nutricionista, o melhor médico, o melhor personal, o melhor tudo, tudo. Você pode ter tudo de mãos beijadas. Se você não fizer, nada acontece. Se você não botar a mão na massa, se você não, enfim, né, praticar, nada acontece. Então, em termos de resultado, não existe o melhor. Existe trabalho duro, existe frequência, existe aderência, existe mão na massa, tá? O que eu tô falando aqui é relacionado à aderência, a eu conseguir fazer, a eu continuar fazendo, a eu ter a facilidade de colocar isso em prática. Então o jejum intermitente ele é muito interessante, por quê? Porque tem muita gente que não tem tempo de fazer várias refeições. Tem gente que não tem uma fome na parte da manhã e tem uma dificuldade de fazer. Tem gente que não tem tempo para ficar fazendo, parando para comer. Então o jejum intermitente, ele vem justamente, né, com esse benefício. Você tem pouca refeição a fazer no dia, você consegue ter mais praticidade na sua rotina, né, por conta de você não ter que ficar lá fazendo várias marmitas para o seu dia a dia, para a sua semana, né? Você não precisa ficar, enfim, cozinhando de manhã o seu café da manhã, você não precisa parar às vezes para fazer um lanche. Você tem praticidade. E praticidade para muita gente é uma mão na roda. Praticidade para muita gente é o que faz ela ter aderência. Porque se eu falo para um aluno meu, é um aluno que ele é um empresário, ele é uma pessoa que vive na rua, é um vendedor, né? Ele tem uma rotina muito extenuante, muito, sabe, não consegue parar. Eu falo para ele assim, você vai ter que se virar para fazer 6 refeições ao dia. O que vai acontecer naturalmente com ele? Ele vai se sacrificar, né? A cada dia vai ser um sacrifício, porque ele vai ter que se preocupar em parar para comer, ele vai ter que se preocupar em arrumar tempo para fazer aquelas refeições, ele vai ter que se preocupar com um monte de coisa, mas
as coisas que ele se preocupa diariamente da vida dele. Então eu estou trazendo um problema para ele. Veja só, eu como um profissional, eu estou trazendo um problema para ele. Sendo que o meu trabalho é facilitar a vida dele. Eu tenho que trazer uma solução. Se ele está recorrendo ao meu método, né? Se ele está recorrendo a uma ajuda minha, a uma dica, ou o que seja, eu não posso piorar. Né? O que eu mais fico indignado é quando eu recebo um aluno e fala assim: Lucas, eu fui no nutricionista e saí de lá, tendo que gastar 3 mil reais. Né? Eu saí de lá com uma planilha, eu fui lá para me facilitar. Eu saí de lá todo bagunçado. Por quê? 3 folhas de dieta, uma folha de suplementação, né? Uma outra coisa de manipulados. Poxa, eu botei na ponta do lápis, é 3 mil reais. Né? Fora o meu trabalho que eu tenho que ter, eu tenho que ir no mercado X, eu tenho que ir no mercado Y, aí eu tenho que ir numa loja X de suplemento, uma loja Y, né? Fora o valor. Então, assim, uma pessoa vem, né, procurar uma ajuda e aí eu trago outro problema para ela, não é assim que eu penso, né? E o meu método ele é muito voltado para facilidade, para praticidade, para resultado, para de fato solucionar. Então o jejum intermitente, na minha concepção, ela é muito boa primeiramente para isso. Né, para você conseguir ter mais praticidade na sua alimentação, para você conseguir, enfim, qualquer tipo de dificuldade que você venha estar tendo, não estou conseguindo comer, né, estou tendo dificuldade de comer, encaixa o jejum. O outro ponto do jejum que é muito bom, muito mesmo, e ó, eu, né, sou um exemplo clássico disso quando eu estava numa dieta extremamente restritiva. Eu sou um cara que eu gosto de comer, não tem jeito, eu amo comer. E o fato de eu ter que restringir alimentos já me mata. Só de eu pensar, caramba, restrição, né, é loucura, restrição vai me deixar louco, né? E como já me deixou por longo período de tempo quando eu era atleta de fisiculturismo, né? Quando eu tinha que subir lá naquele palco com um mínimo de gordura possível. E eu tinha que me colocar naquela situação, né? Para quem não conhece a minha história, é isso, eu era um atleta de fisiculturismo e eu já, né, passei por diversas coisas que me fizeram aprender muita coisa, né? Que me fizeram desenvolver um método, né? Que foi totalmente contra aquilo, que foi totalmente contra aquilo que eu passei, né? Eu passei fome para poder subir no palco, eu deixei de comer alimentos que, caramba, não tinha nada demais, mas eu acreditava que aquilo ali era a solução, eu acreditava que se eu deixasse de comer um macarrão, se eu comesse um macarrão, aquele macarrão ia me engordar, né? Que se eu comesse um arroz e um feijão, aquilo ali ia prejudicar a minha qualidade muscular, né? Eu não ia conseguir chegar no extremo. E aquilo ali não era nada do que eu achava. Aquilo ali era uma falta de conhecimento da minha parte, mas que a experiência que eu vivenciei foi ela que me fez ter essa reflexão. Né? E aí eu desenvolvi um método e o jejum intermitente ele apareceu nessa fase. Eu consegui praticar o jejum com muita especialidade, porque eu consegui entender que o jejum ele me ajudava a diminuir minha fome. Olha que interessante. O fato de eu ficar em jejum, né, por um tempo, o fato de eu me adaptar àquele ambiente do jejum, me tirava fome e me dava a possibilidade de comer mais. Porque em vez de eu comer 6 refeições ao dia em pequenas quantidades, eu comia 3 vezes numa quantidade muito maior. Então eu passava ali 16 horas em jejum, e depois eu sabia que eu ia poder comer refeições mais volumosas. Isso me confortava. Era como se eu estivesse me sacrificando um pouco fazendo jejum, né? Porque para quem quer emagrecer, para competir, tem que ter um sofrimento no final de uma competição, né? Mas me confortava porque eu sabia que eu ia comer muito, né? Teoricamente um volume agradável para mim naquele momento. E eu pude perceber que, caramba, o jejum é legal para esse tipo de situação, né? E dentro da minha jornada, eu tive alunos, né, que tinham esse mesmo problema. Falava, Lucas, eu vivo com fome, Lucas, eu quero comer. E estava querendo emagrecer, estava querendo, né, chegar naquele físico mais completo, mais estético. E aí eu encaixava o jejum uma estratégia de jejum, né, no protocolo dele, e ele conseguia ter grandes resultados. Então o jejum, para mim, assim, ele é muito interessante.
Funciona para todo mundo? Não, não funciona. Não funciona por quê? Porque tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta e tá tudo bem. Mas eu tô começando a observar que as pessoas que não se adaptam, pelo menos, né, eu nunca vi, inclusive ontem estava conversando com uma aluna minha, que ela falou, Lucas, eu adorei aquele exemplo que você dá lá na sua aula do desafio do jejum, que você sugere que a gente faça um jejum, né? E você deixou bem explícito lá como que tem que fazer. E ó, eu sempre achei que nunca ia conseguir me adaptar ao jejum, que eu não conseguiria fazer porque eu achava que eu fosse ficar fraca, eu achava que eu ia ficar morrendo de fome, e eu nunca me vi fazendo jejum. Mas quando você falou aquilo naquela aula, caramba, eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças que eu achava. E eu me desafiei. Eu comecei com 12 horas. E eu consegui chegar a fazer 18 horas. Sério, nem eu acreditei quando eu fiz um jejum de 18 horas. Uma pessoa que nunca imaginou que ia conseguir, conseguiu. E naquele momento eu falei assim, opa, aqui está um sinal. Né? Uma pessoa que acreditava e nunca tinha se visto fazendo um jejum, ela conseguiu. Talvez as pessoas que não conseguem fazer, que já tentaram fazer e não tiveram resultado, podem ter feito errado. Podem ter começado de uma forma que não é uma forma mais adequada. Por quê? Porque o jejum ele exige, né, um passo a passo. O jejum ele exige que você vá fazendo aos poucos. Por quê? Porque é uma mudança fisiológica. Se eu estou acostumado a comer 7 vezes, 6 vezes ao dia, ou eu comer numa frequência muito regular ao longo do meu dia, caramba, se eu simplesmente corto 2, 3 refeições no meu dia, eu vou sentir fome. Né? Eu vou sentir fome, é natural. Caramba, eu estava comendo 6, eu vou passar a comer 3 de um dia para o outro? Não é assim que acontece. Então você tem que começar a induzir o corpo. Tá? O jeito mais errado, e aqui eu coloco, ó, o pessoal tá mandando pergunta, tá falando aqui, eu não tô conseguindo ver agora, tá? Mas eu vou tirar um tempinho para responder essas perguntas que vocês estão mandando, podem mandar, que eu vou ver e vou responder vocês. Mas a forma que você não tem que fazer, não tem que começar o jejum, é fazendo o quê? Começando, né? Começando, vou botar aqui, ó, com 16, 18 horas. Você não deve fazer isso. Se você fizer isso, você está com grandes chances de passar mal, sentir uma hipoglicemia, né, cair a pressão. Por quê? Porque você não está adaptado, você não está acostumado com isso. E a forma que você tem que começar o jejum, eu sempre digo, a primeira coisa é, você já fez o jejum? Não, nunca fiz. Beleza, então é uma coisa que você não sabe como que trabalha, você não tem ideia do como o seu corpo vai responder. Faz o jejum uma vez na semana de 12 horas. Faz o jejum uma vez na semana de 12 horas. Né? 12 horas, você acaba de comer, né, 8 horas da noite, talvez você já até faça um jejum de 12 horas sem querer, né? Porque é muito simples, você acaba de comer 8 horas da noite, bom, eu vou comer 8 horas da manhã, né? Eu janto 9 horas, depois eu não como mais nada, talvez você acorde até antes de 9 horas, né? Ou acorde próximo a 9 horas, enfim, vai ficar num tempo não muito grande ali, da hora que você acordar para a hora que você vai comer, mas é mais tranquilo. Então você tem que começar a se adaptar assim. Ah, Lucas, mas eu já faço, né? Eu não tenho problema nenhum, não posso começar com 18, 16 horas? Não. Né? Não é que você não possa, você pode até fazer isso, talvez você já tenha até feito isso e deu tudo bem. Só que é o que eu falo, as coisas não acontecem assim. Né? As coisas não são de uma hora para outra. Para você começar a andar, para você começar a aprender a nadar, para você andar de bicicleta, foi um passo a passo, foi um período de aprendizado. O seu organismo, mesmo que você sinta que você conseguiu, né, mesmo que você não sinta problema nenhum, o seu organismo ele está passando por esse passo a passo. Mesmo que você imponha isso, obrigue ele a trabalhar dessa forma imediata, né, e você está lá tendo resultado,
mas entenda que o seu corpo, o seu organismo, ele está passando pelo processo. E quando você acelera esse processo, você obriga, e olha isso, aqui eu entro no tal do efeito platô. É assim que você entra no efeito platô mais rápido. Quando você obriga ele a acelerar, você está obrigando ele a se adaptar. Entende? Então, se você restringe o alimento, se você restringe o alimento de uma hora para outra, você está obrigando ele a se adaptar àquele estímulo que você está dando. Se você faz um jejum de uma hora para outra, você está obrigando a ele se adaptar àquele estímulo que você está dando. Se você começa uma atividade física de alta intensidade todos os dias, de uma hora para outra, você está obrigando ele a se adaptar àquele ambiente, àquele cenário que você está estimulando ele, né, a fazer, a executar, enfim. E aí você, em 2 semanas, não tem mais resultado. Né? Por quê? Porque você fez tudo muito rápido. É como se você tivesse um jogo de carta, eu gosto sempre de trazer essa analogia. Imagina que o processo que você está é igual a um jogo de cartas. Né? E o jogo de cartas é o quê? É estratégico. Cada hora eu dou uma cartada. Né? Eu tenho que me virar com aquelas cartas que eu tenho na mão. Eu não posso chegar num primeiro momento e falar assim, toma aqui todas as minhas cartas, acabou. Não, né? Senão eu vou perder. O jogo, ele me permite o quê? Jogo uma carta, entendo o jogo, né? Os outros participantes jogam, né? Dependendo do ambiente, como esteja, eu vou jogar uma outra carta para mudar aquele ambiente. O seu processo de emagrecimento é basicamente assim. Então você começa jogando uma carta. E qual é uma carta? Vou começar com um jejum de 12 horas. Né? Não estou fazendo aqui de um jeito, ou vou começar agora. A primeira cartada que eu vou dar nesse jogo aqui do emagrecimento é o quê? Um jejum de 12 horas. Beleza, vou fazer o jejum de 12 horas por 3, 4, 5 dias, né? Beleza, me adaptei. Já consegui me enquadrar nesse jejum, consegui fazer. Dei 3, 4, 5 dias, agora é outra hora de jogar uma outra carta. Eu posso fazer várias coisas, né? Enfim, tem vários tipos de estratégias para fazer, mas vamos lá. Você vai e aumenta mais 2 horas do seu jejum. Aí você vai para 14 horas, é uma outra carta. Aí você vai lá e faz por mais 3, 4, 5 dias. Aí você vai lá e depois joga outra carta. Talvez você coloque aí uma caminhada em jejum, é uma outra carta que você está jogando. Então é por isso que você não pode querer ter resultados muito rápidos. Porque quanto mais resultado você tem num curto espaço de tempo, mais rápido você vai entrar no efeito platô. Mais rápido você vai estagnar. E aí isso é um grande problema. Porque quando você se estagna naquilo, então vamos dizer, eu agora vou começar a fazer um jejum de 18 horas. Né? Eu sou forte, eu quero resultados rápidos, vou fazer um jejum de 18 horas. Beleza, passou uma semana, o que você faz? Eu vou para 20 horas, né? Porque eu tô firme e forte, beleza. Depois, o que você faz? Vai chegar um momento que você vai ter que parar. Né? O máximo que você vai fazer é o quê? 24 horas, né? Já bem extremo, do extremo. Ficar um dia praticamente sem comer. E aí, depois, o que você faz? Aí você vai chegar num período que o máximo que você conseguiu fazer, né? Porque você já se limitou, jogou, não tem mais carta para você jogar. Você tá ali um mês. Um mês acabou o seu processo. E aí você vai ver, você perdeu quase nada dentro de tudo que você fez. Mas, se você começa a fazer dessa forma que eu estou falando, um pouco de cada vez, vai passar 3 meses e você perdeu 10 quilos. Vai passar 3 meses e você perdeu 17 quilos. Como um grande seguidor aí que perdeu 17 quilos em 3 meses. Só seguindo um método que eu desenvolvi, seguiu por um tempo, né? Por um tempo ele pegou algumas dicas minhas, conseguiu perder um peso. Depois que ele aprendeu o método, pronto, conseguiu aí bater o recorde de peso, que foram 17 quilos em 3 meses. Então assim, foi fazendo o quê? Aos poucos, aos poucos, aos poucos. Então, o jejum, ele para mim é o melhor por isso, né? Funciona muito bem, porque é prático, me traz aderência, me traz condição de conseguir, né, fazer e adaptar ao meu dia a dia, onde eu tenho a possibilidade, né, de fazer poucas refeições quando eu preciso de coisas práticas, me tira a fome quando eu estou numa dieta mais restritiva.
me traz vários benefícios, assim como para mim, né, leva benefícios para os meus alunos, para todos que, enfim, conheceram meu método e colocaram em prática. E a outra dieta vou botar até de vermelho aqui. Tá até de vermelho, deixa eu pegar aqui o vermelho. Botar o vermelho aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que consegue. Deixa eu botar aqui. Vamos botar. A outra aqui é o que? A dieta. Essa aqui eu mais amo. Dieta flexível. Se você já ouviu falar nessa dieta, coloca aqui nos comentários. Ó o Thiago falando que perdeu 15 quilos em 3 meses. Lucas, vai lendo as mensagens. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ó, se você já ouviu falar na dieta flexível, coloca aqui nos comentários que eu tô olhando. Vamos pegar aqui, fica mais fácil. Para eu não perder aqui vocês. Ó, vou tentar 12 horas outra vez. Isso, tenta. Vamos lá. Beleza, Thiago, vou fazer isso que você me falou. Nem me fale de barriga. Vamos lá. Boa noite, Valdiné, tudo bem? Caramba, é muita mensagem. Cada corpo, cada organismo. Posso fazer junto 18 horas todos os dias? Barbosa, se você conseguir, né? Se você já está no processo do jejum, não tem problema, né? É tudo uma questão de adaptação. Tem que saber se é bom para você. Lembre-se da analogia do jogo de carta, né? Por que começar logo todos os dias? Pode fazer, mas use isso como uma estratégia, né? Ó, antes de ter meu filho eu conseguia fazer 16 horas de jejum. Hoje, quando dá 12, 14 horas, eu já tenho enxaqueca. Olha, caramba, eu não sei como soletrar esse nome aqui. Ixi, Maria, eu não consigo entender, desculpa. Mas você que disse que antes de ter o filho você conseguia fazer o jejum e agora você tem enxaqueca. Se você já está entendendo que depois de 14 horas de jejum você tem enxaqueca, o seu limite é 14 horas. Você já entendeu isso, né? Bom, eu já tentei várias vezes e sempre tem enxaqueca. Bum! Você conseguiu encontrar o seu limitador. Ótimo! Beleza, né? Não tem problema. Você consegue até 14 horas e está tudo bem. Não tem problema. Isso não vai ser prejudicial para você a ponto de não ter resultado, de não conseguir, né, enfim, colher os frutos que 18 horas faz, 16 horas faz, não, né? Não tem problema. Você vai se adaptar a sua situação a isso que você consegue fazer, né? Se você conhece dieta flexível, você me fala, eu nunca vi, nunca ouvi. Caramba, Natália, desculpa, Natália. Então é isso, né, Natália? Se você entendeu que 14 horas é o seu limite, tá tudo bem, tá? Ó, ninguém ouviu? Caramba, vocês nunca ouviram dieta flexível? Caramba, que legal. Então, vai ser uma novidade aqui para vocês. E se por acaso vocês, né, ouvirem aí, enfim, na internet, alguém falando, eu já vou tirar um pouco do que vocês poderiam ver. E se vocês, de alguma forma, ouvir alguém dizer nesse ponto, entenda o seguinte: dieta flexível, né, é o quê? É você ter flexibilidade na sua alimentação. Você ter flexibilidade nos alimentos que você come, né? Não ficar só restrito àqueles alimentos, não ficar só podendo comer um grupo de alimentos. Ela tem, como ela fala, flexibilidade. Só que existe uma dieta flexível que foi, né, inventada lá nos Estados Unidos, que era a dieta flexível, aonde o conceito da dieta eu só tenho que contar as minhas calorias, né? Dieta flexível é isso, eu só preciso focar nas minhas calorias. Se eu comer 500 gramas de pizza, é o mesmo que eu comer 500 calorias de pizza, é o mesmo que eu comer 500 calorias, né, de fruta. O que importa é a caloria final. Até porque, para eu emagrecer, eu tenho que comer menos caloria do que eu gasto, né? E aí, pronto, eu estou emagrecendo. Então não importa, né? Eu acho lá minha quantidade calórica diária, né? Então é o quê? 2.000 calorias? Legal. Se eu comer 1.800 calorias de fast food, pronto. Estou emagrecendo e estou comendo flexível, né? Estou flexibilizando a minha alimentação. Acontece que existem alguns pontos a ser considerados, né? Primeiro, 500
500 calorias, ou enfim, né? Você pegar um fast food, você pegar uma fruta, existe uma diferença muito grande, né? Não é só a caloria, existe a qualidade desse alimento, existe o efeito que esse alimento causa no organismo. Então, quando eu como só fast food, eu vou ter um efeito, né, desse alimento como um todo no meu organismo, vai ter um impacto, né? Não é só a caloria. E aí, acontece que não é bem assim, né? Então eu comer de forma flexível só pensando em caloria é um grande erro, né? E teve uma moda, né? Eu fiquei até surpreso de vocês não terem ouvido nunca falar disso, porque teve uma moda que era, bom, eu posso comer pizza e hambúrguer, né, a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, né, porque eu só tenho que cuidar das minhas calorias, igual aquela dieta do ponto, né? Eu tenho que contar os pontos dos alimentos e aí resume de fato a nutrição a pontos, a calorias, e não é basicamente isso. Nutrição é muito mais que isso. Né? Como eu falei, existe uma discrepância entre fast food e uma fruta, né? Existe uma grande diferença entre os legumes, né, e uma fatia de pizza, não é bem assim. Mas a dieta flexível, dentro da minha concepção, né, o que eu entendo hoje de dieta flexível e que foi totalmente baseado no meu método, o meu método foi baseado basicamente numa dieta flexível, de quê? Eu ter flexibilidade de poder escolher entre o arroz e uma batata, entre o arroz e uma mandioca, entre um inhame, né, e um outro carboidrato. Eu tenho total flexibilidade em poder comer, né, o alimento que eu quiser, desde que eu esteja seguindo uma regra. A regra, não sei se você já ouviu falar, que eu sempre digo a regra do 80-20, né? O que é a regra do 80-20? 80% da minha alimentação é uma alimentação saudável, né? E 20% da minha alimentação são alimentos que eu gosto. E aí é basicamente isso. Eu tenho a flexibilidade de poder comer o alimento que eu quero dentro dessa regra. E é por isso que eu posto, né? Hoje eu postei o meu lanche, eu postei um sanduíche, né? Eu comi um sanduíche de queijo com café com leite, né? E ainda assim botei ali umas frutinhas porque eu tava com fome. Eu como arroz e feijão na minha refeição. De manhã eu como uma tapioca, ou às vezes eu como uma panqueca. Enfim, eu tenho flexibilidade, eu dou flexibilidade para os meus alunos. Eu faço eles entenderem, né, que na alimentação eu preciso seguir essa regra pelo menos. E aí se eu tenho essa regra, ou seja, 80% da minha alimentação diária é saudável, ótimo. 20% eu posso comer o que eu quero. Então eu como ali um chocolate, eu como um pão com queijo, né, um sanduíche, um misto quente, enfim, é o que eu quero pro meu dia. Às vezes eu nem como nada de doce, mas eu tenho essa flexibilidade. Então, isso aqui, ela me permite ter o quê? Caramba, você já imaginou emagrecer comendo alimentos que você gosta? Vai falar pra mim que não é prazeroso? Vai falar pra mim que não é, né, magnífico, que não me traz uma aderência? Quer dizer, funciona, né? Se eu tenho aderência, está funcionando. Se eu estou seguindo aquilo ali de forma íntegra, sem furar, sem ter problema, sem sofrer, sem passar fome, tá maravilhoso. Vai me trazer aderência, vai me trazer mais resultado, vai me trazer consistência. Então, essas duas dietas foram as dietas que, dentro desse meu tempo todo, né, foram as dietas que eu mais, né, dentro de uma análise geral, eu mais vi que funcionam em termos de aderência, consistência, resultado, porque quanto mais aderência eu tenho, mais resultado eu tenho. Quanto mais consistência eu tenho, mais resultado eu tenho. Porque se eu faço uma dieta por uma semana que me dá um resultado incrível, mas eu não consigo sustentar depois, isso não funciona. Emagrecer é diferente de se manter emagrecido. Emagrecer é diferente de manter o seu emagrecimento, ou de se manter emagrecido, né? Quando você emagrece e você não reconquista o seu peso. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui as perguntas. Mandem perguntas, Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por responder. Lucas, parabéns. Faço isso com carboidrato, proteína e gordura.
Caramba, o pessoal agradecendo, que legal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é ótimo porque eu gosto de arroz e feijão. Pô, arroz e feijão é maravilhoso, né? Arroz e feijão é cultural do brasileiro. Como que eu vou ficar sem comer arroz e feijão? Como saber quanto de cada coisa eu posso comer? Tipo, carboidrato, proteína, por exemplo. Natália, muito boa essa pergunta. Inclusive, eu falei nos meus stories hoje, na caixinha de pergunta, sobre isso, né? Me perguntaram, Lucas, mas eu não preciso pesar minhas comidas, né? Porque às vezes parece que eu estou comendo de menos e aí enfim, boto um pouco mais e aí eu acho que eu estou comendo demais. Vamos lá. Essa pergunta ela é muito boa. Essa pergunta ela é muito boa porque é uma pergunta que ela é crucial para uma determinada fase do seu processo, tá? Que é o quê? É basicamente, você se incomoda. Eu acho que você não se incomoda de eu jogar isso aqui lá para trás porque isso está me incomodando. Eu gosto de espaço. Então, já que eu falei das duas dietas, né, vamos deixar de plano de fundo aqui. Pum, a que hora eu posso falar com você, me movimentar. Você já percebeu, eu gosto de gesticular. Eu sou um cara que eu gosto de espaço, eu gosto de, enfim, falar e movimentar. Senão eu fico limitado, isso me dá um certo pavor. Mas vamos lá. Lucas, quanto que eu sei que eu tenho que comer de cada alimento? Né? Porque às vezes eu fico perdido, não sei se eu estou comendo demais, se eu estou comendo de menos, enfim. Eu vou te dar aqui uma direção para você começar a ter clareza, né, do que você está fazendo hoje, do que você pode fazer. A primeira coisa é, estou começando um processo ou eu já estou dentro de um processo? São coisas totalmente distintas, tá? Mas eu vou levar em consideração que você está começando. O emagrecimento, ele consiste em fases. É isso mesmo, ele consiste em fases, tá? Fases que você tem que passar. Então, primeiramente, não sei se você estava aqui no início da live, onde eu falei sobre o exemplo de um cliente que não tem condições de comer 6 vezes ao dia. E aí, se eu mando ele comer 6 vezes ao dia, isso está sendo um problema para ele. E eu, como um profissional, eu tenho que solucionar os problemas dele. Eu tenho que trazer uma solução, eu não tenho que trazer um problema. Então, quando eu começo um processo, né, com um aluno meu, com um cliente meu, né, eu tenho que identificar o que ele consegue fazer. Por exemplo, eu tô com um menino, né, esse está trabalhando individualmente comigo. E ele já fez de tudo. Ele já fez todos os tipos de dieta e na consulta ele falou assim para mim, Lucas, a sua alimentação não vai ser chata como a das outras nutricionistas não, né? Porque eu já fui em vários nutricionistas e caramba, eu não conseguia sustentar porque era chato demais. Isso já me deu um toque. Falei assim, caramba, se ele já foi em vários e ser chato para ele é o que faz ele cair fora do jogo, caramba, eu não tenho que ficar me preocupando em quantidade nesse momento. Eu não tenho que quebrar a cabeça e falar para ele se virar, para ele pesar alimento, né? Talvez isso seja um fardo para ele, talvez para ele seja chato pesar o alimento. Então tem que ter muita cautela. Você que está num processo de emagrecimento, né? Se você está começando, pesar o alimento talvez não seja a diferença para você agora. O que tem que fazer diferença para você é você começar a ter aderência, é você começar a fazer. Então, no primeiro momento, eu não me prendo à quantidade, porque não é a quantidade de fato que vai fazer tanta diferença nesse primeiro momento, mas é o que você está comendo ao longo do seu dia. Lembra que eu falei da regra dos 80-20? Geralmente, as pessoas fazem o quê? 80% alimentação ruim, 20% alimentação um pouco saudável. Eu só inverto. Eu falo assim, vamos inverter, vamos começar a alimentar melhor, aonde você vai ter mais saciedade, aonde você vai estar incluindo alimentos na sua alimentação, né, na sua dieta, e aí a gente vai começar a ter os primeiros resultados. E aí você vê, né, nota que a pessoa perde peso, você nota que a pessoa tem uma melhora no sono, você nota um monte de coisa. Isso vai passar. Então você vai passar para o próximo nível, para a próxima fase, né? E aí você vai começar a notar algumas coisas acontecendo. Você vai começar a notar que ou o seu apetite está aumentando ou o seu apetite não está,
né, se manifestando. Você não está sentindo tanta fome, você vai estar sentindo fome. Né? Você vai ver que seu resultado pode estar um pouco mais lento. Enfim, você vai notar várias coisas. E aí entra o ponto de pesar os alimentos, né? E como que você sabe? Existe, né, uma fórmula. Se você botar na internet, por exemplo, né, você vai encontrar várias fórmulas. Se você quiser, né, você pode fazer, você mulher, eu vou dar aqui um exemplo básico, mas eu não me prendo a esse cálculo, tá? Eu gosto de uma forma mais, como que eu posso falar? Uma forma que eu entenda melhor como eu reajo. Eu acho que eu gosto disso, né? Eu gosto do feeling, eu gosto da humanização, né? Eu pegar cálculo é muito superficial. Mas vamos lá. Se você quiser saber o quanto de caloria você tem que ingerir, você, mulher, né, se baseia em torno de 25 calorias a 30 calorias vezes o seu peso. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você pesa 100 quilos, vamos botar 100, né? 100 é coisa demais, mas vamos lá, é só para você entender. Eu vou pegar 25 calorias vezes 100, vai dar o quê? 2.500 calorias. Aí você encontra a sua caloria, tá? E existem aplicativos que hoje você pode estar gratuitamente colocando a quantidade que você come para achar a caloria que você está ingerindo diariamente. Mas vamos falar de uma forma mais prática, uma coisa que alucina mais a realidade, tá? Que você vai conseguir ter uma captação muito melhor. Você chegou na fase que você quer ter um cuidado a mais com a sua alimentação, né? Com a quantidade que você está comendo. E o que eu sugiro? Se você passou da primeira fase, você já está tendo uma frequência alimentar. Então você come ali no seu almoço 3 colheres de arroz, meia concha de feijão, um bife, né? Aí o que eu falo para os meus alunos? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: começa a identificar o quanto de gramatura tem aquele alimento. Ou seja, você vai pegar o seu prato, você vai botar em cima da balança e você vai fazer exatamente como você faria sem balança. Vai botar 2 colheres, vai botar meia concha de feijão e vai botar um bife. Você vai chegar e anotar. Vai anotar, vai pegar uma folha e vai anotar. Ó, meu almoço foi tantas gramas de arroz, tantas gramas de feijão, né? Um bife que deu 100 gramas, deu 150 gramas, legal. Você já mapeou o quanto você almoçou e você vai fazer isso com todas as suas refeições. É como se você estivesse fazendo um diário, né? Um diário. Eu acho que um diário é perfeito para a gente trazer como exemplo. E aí, a cada refeição, você vai anotar, você vai escrever: me senti saciada, me senti, né, como se não tivesse comido nada, me deu fome 1 hora depois. Você vai fazer um relatório. E aí, depois de 3 dias fazendo esse relatório, você vai sentar e você vai analisar o que está acontecendo. Né? E aí você pode pegar o aplicativo que eu falei para você, né, que conta a caloria, você pode jogar ali, então aquelas quantidades que você achou, né, 100 gramas de arroz, 80 gramas de feijão, né, não sei quanto de fruta, eu não sei, você vai juntar tudo e você vai achar o cálculo, né, a quantidade total de caloria. E aí você vai começar a abrir a mata, né, você vai começar a ver os horizontes. Você já vai ter uma certa noção do quanto você come, do que acontece quando você come aquela quantidade, se aquela quantidade está sendo muita, e o que é muito? Caramba, eu não consigo nem comer, ou então, caramba, aquela quantidade está me fazendo ter uma saciedade quase o dia inteiro, né? Eu almoço e, caramba, eu não sinto mais fome, então você vai começando a ter essa percepção. Eu sei que é um pouquinho complicado, né? Talvez você não esteja pegando tudo, mas você entendeu. Existe uma outra forma também, né, que é muito mais simples, que é o quê? Ou você pagar um nutricionista que vai te dar tudo isso de uma forma muito mais rápida, né, mais direcionada, você não vai precisar ficar quebrando a cabeça, ou você pode seguir, né, um método que já vai te dar uma direção muito mais rápido, uma direção que vai te ensinar na prática como que você faz. São as 3 formas. É o que eu sempre falo. Você na internet consegue encontrar tudo gratuitamente. Só que para você colocar em prática, você vai demorar um pouquinho. Talvez você vai demorar aí 6 meses.
Quando você tem uma pessoa que faça isso para você, né, você vai demorar 3 meses. Se você tem uma pessoa que te ensine, né, na prática a fazer aquilo ali, esteja ali te guiando, caramba, 1 mês. Né? Mas é basicamente isso. Dessa forma, ó, você começa a ficar mais liberta. Você começa a ter mais liberdade. Eu precisaria estar aqui com você, de fato, assim, para pegar na sua mão e te levar onde você quer, né? Te ensinar para você ter liberdade, porque eu trago liberdade para as pessoas com o meu método. Né? O meu método ele foi criado para isso, para eu trazer liberdade. Né? Eu sou nutricionista, mas eu ensino os meus alunos, os meus clientes a se alimentarem, né? Caramba, e você pode perguntar, caramba, Lucas, mas aí, você vai ensinar eles nunca mais, né, vão precisar de você. Tudo bem. E é isso que eu quero. Eu quero ensinar eles a se alimentar melhor, né? Não tem problema, eu não quero que eles fiquem presos a mim. Caramba, né? Isso aqui não é para eles ficarem presos. Eu quero que de fato eles aprendam e tenham a total independência de saber o que ele tem que comer, o que ele não tem que comer, o que ele pode comer, como que ele tem que fazer para ele ser uma pessoa mais saudável, para ele ser uma pessoa mais, sabe, com mais saúde. A gente está aqui para deixar as pessoas, né, de uma certa forma, melhorar de vida. Um pai, né, ele, apesar de todo o controle e querer o bem para o filho dele, ele tem que deixar o filho dele tentar andar e cair. E levantar, botar a mão para o filho, para ele andar de novo e começar a ter o controle, começar a ter a independência dele. E é basicamente isso. Pelo menos eu penso assim e eu, enfim, faço esse direcionamento. Mas, né, essa questão da quantidade é um ponto que você pode se preocupar quando você já vê que você fez bastante coisa, né, que você já não está tendo um resultado tão agradável para você, e aí você começa a se preocupar com isso. Se você está começando agora, eu sugiro a você se preocupar mais, com ter melhores escolhas de alimento, começar a ter aderência ao processo, não ficar furando no final de semana, não ficar se sabotando, porque é isso que realmente compromete a pessoa, né? Não é a quantidade é um detalhe. Sério, a quantidade que você come é um mero detalhe. Sério mesmo, um pequeno detalhe. É o que vai potencializar. E é por isso que eu falo das fases, né? Porque se realmente fosse a quantidade que fosse o diferencial, poxa, a gente pegaria uma dieta pronta, né, uma dieta lá na internet, ó, uma dieta de 2.000 calorias. Eu vou fazer essa dieta, eu vou copiar e colar essa dieta e pronto, emagreci. Não é isso, não é verdade? É uma questão mais de comportamento, é uma questão mais de ter controle, de conseguir fazer, de conseguir se alimentar adequadamente, né, de ter boas escolhas. E aí você tem que aprender a desenvolver isso tudo. Você tem que aprender a ter um autocontrole, você tem que aprender a ter melhores escolhas, você tem que começar a se desenvolver. Certo? Bom, de uma forma, eu espero que eu tenha te ajudado, né? Ó, ela falou aqui, eu cuido da alimentação, mas não emagreço. Até perco medida, mas na balança não desce. Olha aí, a balança não descer não quer dizer que você não está emagrecendo, certo? Eu falei aqui e a balança é 1, 2, 5 erros que comprometem o seu emagrecimento. Por quê? Você está falando para mim aqui o quê? Eu cuido da alimentação, mas não emagreço. Opa, não emagrece não. O fato de você perder medidas é sinal que está emagrecendo. O fato da balança não mudar não quer dizer que você não está emagrecendo. E aí onde está o problema? O fato de você achar que não está emagrecendo te desanima. O fato de você achar que não está emagrecendo te coloca para baixo e te abre a probabilidade de furar. Te abre a probabilidade de fazer menos. Te abre a probabilidade de você simplesmente pausar o seu emagrecimento. E aí sim, você começa a não emagrecer. Então, Natália, não deixe a balança mexer com você, tá? Caramba, foi legal essa conversa, né? Eu espero poder um dia, né? Não sei se você sabe, você que está me assistindo, eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, né? Eu falei, ó, eu vou fazer um projeto novo aqui. Falei com a minha esposa, vou fazer um projeto novo, eu quero ajudar as pessoas. Vou sacrificar o nosso tempo, mas é só 1 hora. De segunda a segunda,
todos os dias. 9 horas da manhã eu estou online esperando você para ter um atendimento comigo. Atendimento gratuito, você não paga nada. A única coisa que você tem que fazer é entrar ao vivo. Por quê? Porque eu tenho que conversar com você, eu tenho que entender o que está impedindo você de emagrecer, eu tenho que entender as suas dúvidas, né? E é esse o preço. Então, se você não estava sabendo, você está sabendo agora. E aí amanhã, às 9 horas, eu espero você, né? Para eu poder te ajudar de forma mais profunda, mais íntegra. E ó, eu espero que eu tenha ajudado vocês. A minha esposa acabou de chegar e ela quer a minha atenção. E se eu não der atenção para ela, eu estou numa enrascada. Então, amanhã às 9 horas, eu espero você aqui no meu Instagram e também vai ter live à noite, porque a gente está na maratona do emagrecimento. E a maratona do emagrecimento é o quê? É uma maratona. Tem live todos os dias, tem conteúdo todos os dias. Eu vou estar aqui todos os dias ajudando você, certo? Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Um grande final de noite e até amanhã.